Glória a Deus, amados. Estamos muito animados com essa nova oportunidade que temos agora de falar, talvez com muito mais pessoas online do que caberia nos nossos templos, embora aqui em Santarém sempre seja uma multidão de pessoas recebendo a palavra. E eu creio que Deus nunca perde controle sobre nada. Então, nós vamos dar continuidade nesse dia da série que estamos ministrando aqui na Paixão de Santarém, com o tema Ser ou Não Ser. Eis a questão, esse é o nome da série, mas a palavra de hoje, o tema é servos em outro patamar. Então nós vamos aprender a ser servos de Deus de acordo com os princípios da palavra do Senhor. E eu quero ler com você o texto do livro de Êxodo, capítulo 21, versículos 5 e 6, que diz assim a palavra de Deus: O escravo, contudo, poderá declarar: amo meu Senhor, minha esposa e meus filhos. Não desejo ser liberto. Neste caso, seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta, ou até o batente da porta, e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá ao seu senhor pelo resto da vida. Eu acho esse texto muito tremendo. E o que está dizendo aqui, o contexto ali nas leis do povo de Israel, é que chegava um momento, na verdade no 7º ano, que todos os escravos deveriam ser libertos. Mas havia uma outra classe de escravos, e eu considero essa classe justamente em outro patamar, em que eles decidiam não sair da casa do seu senhor, e os motivos estão escritos aqui. Ele tinha 3 motivos na qual ele não decidia largar o seu senhor ou sair da sua casa. É porque ele amava o Senhor, ele amava a sua esposa e ele amava os seus filhos. Embora ele tivesse direito naquele momento a total liberdade, a fazer aquilo que ele quisesse da sua vida, mas por causa desses motivos, ele permanecia servindo ao Senhor. E aqui no versículo 6 diz que esse escravo, ou esse servo, serviria ao Senhor pelo resto da vida, mas agora por decisão própria, por uma escolha própria. Isso é tremendo. E nós podemos pensar sobre o conceito de liberdade nos dias atuais. O conceito de liberdade secular ou mundano, nós vemos hoje que é um conceito irresponsável e um conceito também hedonista. Por que irresponsável? Porque hoje o mundo diz que você é livre para fazer aquilo que você quiser e não importa as consequências. As pessoas querem ser livres, querem tomar as suas decisões, e eles acham que para serem felizes, não importa o que aconteça com o seu próximo, ou com a sua família, ou com o seu casamento, ou com qualquer outra pessoa, porque na verdade o que importa é a felicidade dela. O que leva essas pessoas a serem hedonistas. O que é hedonista? As pessoas que buscam o seu próprio prazer a qualquer preço. Então é uma mistura de irresponsabilidade e hedonismo, busca pelo próprio prazer a qualquer custo, independente de qualquer outra coisa, em nome de uma pseudo-liberdade. Esse é o conceito mundano. Mas o conceito bíblico vai nos ensinar, de acordo até com esse texto que nós estamos pegando por base hoje, que a liberdade bíblica é uma liberdade que tem limites, e os limites estão na palavra de Deus, e é uma liberdade que também tem responsabilidade. Então isso é muito tremendo. A Bíblia fala em João 8, versículo 36, uma declaração de Jesus: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz que quando Jesus entrou em nossas vidas, nós de fato nos tornamos livres. Ao contrário do que as pessoas pensam no mundo, porque eles fazem o que querem, da forma que querem, se consideram livres. Na verdade, a Bíblia fala que a verdadeira liberdade está naqueles que receberam Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Mas é uma liberdade com limites, é uma liberdade responsável. E essa liberdade nos dá o direito de ser como esses escravos e servos hebreus do Antigo Testamento, que embora sendo livres, nós escolhemos permanecer na casa do nosso Senhor, porque nós amamos o nosso Senhor, nós amamos a nossa família, nós amamos o nosso cônjuge, sendo o marido, sendo a esposa, e amamos também os nossos filhos.
nós temos responsabilidade, nós temos limites e entendemos que somos livres para servir ao Senhor. Se você entender isso, que Jesus, quando entra na sua vida, te traz liberdade, mas é uma liberdade tão generosa, você entende o tamanho do amor de Deus pela sua vida, o que Ele fez por você, tendo te libertado do mundo, das garras de Satanás, do pecado, do sofrimento que o mundo impunha sobre você. Você se torna alguém tão grato que fala assim: embora eu seja livre, mas eu não quero sair da presença de Deus. Eu quero permanecer servindo, eu amo meu Senhor. Eu amo a minha família, eu amo meu casamento, eu amo meus filhos. Então, e não existe outro lugar melhor para eu estar do que na casa do meu Deus. Nós podemos repetir as palavras do apóstolo Pedro, quando disse: Senhor, aonde iremos nós? Porque só Tu tens as palavras de vida. É o mesmo sentimento que nós temos hoje. Fomos libertos sim, agora temos opção de escolher, mas a nossa escolha é servir ao Senhor. Então, essa motivação que está em nossos corações hoje, é a motivação do amor, é a mesma que nós lemos aqui do texto de Êxodo, desse servo. O que cativava ele permanecer na casa do Senhor era amor. Quando as pessoas perguntam para a gente lá fora, no mundo, talvez não entendem a nossa dedicação no reino de Deus, na igreja, congregando, entregando nossas ofertas, sendo fiéis aos nossos dízimos, dedicando o nosso tempo, nosso potencial na igreja local, no reino de Deus. As pessoas talvez te criticam e não entendem o motivo, mas a nossa resposta é bem clara: nós fazemos isso, nós somos servos de Deus, porque nós amamos o nosso Senhor de todo o nosso coração, embora tenhamos escolha para fazer o que quiser da nossa vida, mas a nossa preferência é permanecer nele. É amá-lo de todo o coração, é nos dedicar, é doar a nossa vida para o reino de Deus. Nós sabemos que ainda hoje existem muitos mártires no reino de Deus. Existem pessoas hoje que estão sendo mortas em países que há perseguição contra o Evangelho, que estão sendo decapitados, que estão sendo fuzilados, que estão presos, que estão se doando completamente. E é esse sentimento, mesmo nós aqui no Brasil, que temos liberdade de culto, liberdade religiosa, mas eu tenho certeza que no meu coração e no seu coração, não importa o que venha a acontecer, hoje nós enfrentamos uma situação tão difícil aqui no Brasil, por conta dessa epidemia que está tomando conta das nossas cidades, da nossa comunidade e de vários países do mundo, mas nós não vamos desistir. Nós somos a igreja vencedora, nós somos a igreja que prevalece. Nós estamos aqui online agora pregando o Evangelho para milhares de pessoas. Por quê? Porque nós amamos a Deus e pode vir o que vier, enquanto tivermos força e vida aqui na terra, nós seremos servos de Deus por amor. E existem conceitos, na verdade atitudes, que mostram, que nos fazem demonstrar esse verdadeiro amor que nos faz servir a Deus, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Irmãos, eu quero dizer que esse momento que o mundo está vivendo hoje, esse momento vai passar. Pode durar alguns dias, pode durar até alguns meses, mas vai passar. Mas o que não pode mudar em nós é esse sentimento que nos faz servir ao Senhor. E nós temos que entender que o servo que serve por amor, ele não faz por obrigação. E os nossos corações são provados, tanto nos tempos de bonança, como também no tempo de dificuldade. Qual é a motivação do nosso coração? Se você serve a Deus por obrigação, esse serviço não tem muito valor para Deus. Você pode até contribuir, você pode até ajudar, você pode até fazer parte de uma equipe. Mas na verdade aquilo que atrai o coração de Deus é um coração cheio de amor. É um coração que não estabelece limites para servir a Deus por causa desse amor que impulsiona a servirmos ao Senhor, não importa o tempo, não importa o momento. E eu quero ler com você pode abrir a sua Bíblia, o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos
e continuam a ajudá-los. Olha que texto poderoso da palavra de Deus, dizendo que Deus, Ele não se esquece do trabalho que nós fazemos para Ele e do amor que demonstramos por Ele. Como? Ajudando as pessoas, ajudando os santos, contribuindo, trabalhando, se envolvendo no reino de Deus. Você pode até pensar, mas que forma que eu posso contribuir na minha igreja local, na minha comunidade, na minha cidade, no ministério que eu faço parte? Certamente você tem talentos, potencial, dons específicos que Deus te deu, que você pode entregar para Ele em forma de trabalho, de serviço, de contribuição. Se você ama, as tuas mãos estão abertas para o Senhor, o teu coração está aberto para dar o seu melhor, do seu tempo, da sua força, do seu conhecimento, daquilo que você estudou, de algo que está nas suas mãos, talvez seja as tuas finanças, talvez sejam os teus bens materiais. Cada um de nós tem algo de importante para entregar para Deus. E aqui esse texto nos mostra que Deus está observando isso. O versículo começa dizendo: Ele não é injusto. Ele está medindo essa motivação. Ele está medindo a nossa intensidade. Se eu posso entregar 100%, porque eu vou limitar aquilo que eu entrego para Deus? Não, eu vou entregar tudo. A Bíblia fala que o amor que nós temos para com o Senhor tem que ser mostrado e colocado com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Então, irmão, entregue 100% para Deus como um servo dEle. A característica do servo, na verdade, a palavra servo na Bíblia, o sinônimo, aquilo que significa de fato, a forma mais fácil de você entender o que é servo é a palavra escravo. E o escravo, ele não tem direito a nada. O escravo, ele se entregou por completo, por inteiro ao seu Senhor. Ele não tem posses, ele não tem bens, o tempo dele não pertence a ele, a vida dele não pertence a ele, nem a família dele o pertence, mas pertence ao seu dono. Então, no dia que você decidiu ser um servo de Deus, no dia que você declarou que Jesus é o teu Senhor, eu e você nos tornamos escravos por amor. Nós poderíamos ir para qualquer outro lugar, mas decidimos permanecer servindo. Então, irmãos, é justamente isso, não é mais uma obrigação agora. Deus nunca vai te obrigar a fazer nada por Ele. Se você entende que é um servo do Senhor, então o motivo é o amor. Então entregue tudo para Ele, consagre hoje mesmo, consagre a tua família ao Senhor. Consagre o teu casamento, entregue para Ele. Consagração significa entrega. Entrega o teu casamento a Ele, entrega os teus filhos para Ele, entrega os teus bens para Ele, entrega o teu tempo, entrega as tuas habilidades, entrega tudo, porque você é um servo de Deus. Amém? Se você se considera aí na sua casa mesmo, onde você estiver assistindo, diga amém, diga glória a Deus, diga: eu sou um servo de Deus. Eu entendi que toda a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho pertence a Ele. Em segundo lugar, aquele que serve por amor é abnegado. O que é abnegação? É você é tirar o foco de você. É você ter outras prioridades que não seja você mesmo. É interessante que esse texto de Êxodo, que nós lemos no início, o escravo tinha 3 motivos para permanecer na casa do Senhor como escravo. Primeiro, amor a Deus. Segundo, ao seu casamento. Terceiro, aos seus filhos. Entenda que nessa lista de prioridades não tem ele mesmo. Não sou eu mesmo a prioridade. A minha prioridade, em primeiro lugar, é Deus. Segundo, meu casamento. Terceiro, os meus filhos. Isso é uma completa abnegação. Eu não estou no topo da lista dos motivos, para eu me tornar um servo de Deus. E isso é muito bíblico, porque Jesus disse que os seus verdadeiros discípulos são aqueles que negam a si mesmo, tomam a sua cruz e o seguem. A abnegação é negar a si mesmo. As nossas vontades agora não estão mais em primeiro lugar. O meu conforto não está em primeiro lugar.
Aquilo que eu desejo não está em primeiro lugar, mas em primeiro lugar está o Senhor, porque eu sou um servo. Isso, irmãos, não é fácil de viver. Uma vida abnegada é fácil de falar. Como eu estou pregando aqui hoje, é muito fácil de falar. Mas haverá momentos que nós seremos tratados nisso e provados nisso. Que se de fato aquilo que nós pregamos e lemos na palavra se torna vida e verdade em nós. Então o servo que serve por amor, ele é abnegado. Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Abnegação é o que diz esse texto aqui, é dedicação. Dedicação a quê? Aos outros. É servir o seu irmão. É a gente ver alguém necessitado e se a gente tem como ajudar, nem que seja com uma oração, nem que seja com 1 quilo de feijão, de arroz, com uma cesta básica, com dinheiro que a gente tem no bolso ali, para suprir nem que seja o almoço de alguém, a gente não tem mãos remissas. Se a gente tem como abrigar alguém, como ajudar alguém de alguma forma, ou o reino de Deus, ou sua igreja local, ou sua comunidade, ou uma instituição de caridade, irmãos, entende? Nós servimos a Deus de forma abnegada, confiando que esse Senhor, que é o nosso dono, Ele nunca vai deixar faltar nada para nós. E aquilo que nós temos, nós oferecemos a Ele. E a Bíblia fala, o próprio Jesus disse isso, se nós dermos de beber para algum necessitado, nós damos para ele. Se nós visitamos um preso, é como se visitássemos ele mesmo. Se nós oramos e cuidamos de um doente, é como se fosse o próprio Jesus. Essa é a forma de nós nos abnegarmos do nosso próprio ego, daquilo que é melhor para mim, daquilo que é melhor para você, e nos tornarmos um servo por amor, servos em outro patamar. Em terceiro lugar, esse servo, ele trabalha com excelência. Eu gosto muito do texto de Eclesiastes que diz que tudo aquilo que vier às tuas mãos para fazer, faze com todo o seu coração. O que é isso? Excelência. É interessante entender o quê? Que esse servo, esse escravo que foi liberto, mas decidiu ficar na casa do seu senhor, ele falava assim, até agora eu tinha direito de sair daqui, escolher viver a minha vida da forma que eu quisesse viver, mas a partir do momento que eu decido ficar, eu continuo sendo um escravo sem direito algum. Essa escolha era tão importante, tão definitiva na vida desse escravo, dele sair ou não da casa do seu senhor, que aqui o texto diz que depois dele ter decidido ficar, ele serviria o seu senhor pelo resto da vida. Ele não teria outra chance de escolher sair. Isso é muito sério para cada um de nós. Sabe, irmão, se nós escolhemos servir ao Senhor, tem que ser uma decisão para sempre. Não tem aquela história de ficar, sabe, tendo pensamento doble, ânimo doble. Uma hora está firme, uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Uma outra hora serve a Jesus, outra hora está desistindo. Não. É para o resto da vida. E trabalha com excelência, porque esse trabalho do escravo era um trabalho monitorado. Era um trabalho que tinha que ter produtividade. Não era porque um dia aquele escravo teve a oportunidade de sair, mas escolheu ficar, que aquele senhor ia ser mais complacente com ele do que com os outros. Não, ele continuava sendo um escravo. A diferença é que ele estava em outro patamar, porque agora ele não estava mais obrigado, ele serve por amor. E quem ama, dá o seu melhor. Quem ama, faz com excelência. Quem ama, não faz pela metade. Você já viu um profissional que escolheu aquela profissão, para ele, sabe, segunda-feira é o melhor dia da semana. Porque ele ama tanto aquilo que ele faz, que ele fica ansioso para chegar o dia útil, para ele trabalhar, porque não é uma obrigação.
Ele faz o melhor, ele se dedica, ele não fica olhando no relógio, se está acabando o expediente, não. Ele quer entregar o melhor trabalho porque ele ama o seu serviço, ele ama o seu Senhor. E tem um texto muito forte da palavra de Deus que nos ensina sempre a dar o nosso melhor para Deus. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Diz assim o texto: maldito o homem que faz com negligência o trabalho do Senhor. Em outra versão diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O contrário disso é o quê? Excelência. Deus tem chamado a mim e a você para sermos servos dele. Não servos por obrigação, porque já fomos libertos. Você é livre, meu irmão. Mas agora que o nosso coração, nós descobrimos que amamos tanto o nosso Senhor, que escolhemos permanecer na casa dele, servindo a ele. Então agora, sabe, nós não fazemos por obrigação, nós somos abnegados e nós sempre damos o nosso melhor. Aproveite esses dias para praticar essa servidão a Deus. Seja contribuindo financeiramente, com aquilo que Deus te deu para administrar como mordomo, mas pertence a Ele. Seja trabalhando, seja ajudando as pessoas, seja servindo na sua igreja local, seja servindo nos ministérios, seja participando de algo que diz respeito ao reino de Deus. Porque você é um servo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa penetrar no seu coração e que eu e você não sejamos apenas ouvintes da palavra, porém praticantes dela, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha um domingo maravilhoso de vitória, que Deus entre na sua casa agora com graça, com misericórdia, com a presença dEle, com a unção do Espírito Santo, e que você seja tocado pela presença de Jesus. É a minha oração nessa hora, pelo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.